Se tu quer ter uma sala mais bonita, mas não sabe por onde começar, começa decorando um aparador. É uma transformação super fácil de fazer e eleva o nível da tua decoração. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e eu separei 10 ideias de decoração para o aparador da sala. E se tu ainda não é inscrita aqui no canal, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo, porque eu sempre trago boas dicas de decoração para deixar a tua casa mais bonita. Nessa ideia, a gente tem um aparador sendo usado como bar. Então a gente tem uma decoração ali em cima que envolve uma bandeja, algumas garrafas de bebida, algumas frutas que podem ser utilizadas para fazer drinks. E aí essa decoração foi complementada com plantas, então a gente tem 2 vasos, aquele maior ali na direita com plantas verdes e um vasinho com flores coloridas ali junto com as bebidas dentro da bandeja. A gente também consegue ver ali porta-copos, que é aquela coisa que eu sempre falo, a gente pode decorar com itens que são funcionais. Então, se é um aparador que está sendo usado como carrinho de bar, a gente pode fazer a decoração com os próprios itens do bar. Então, no caso aqui, o porta-copos e até mesmo as frutas trazem esse visual bonito em cima do aparador. E aí vale a gente prestar atenção também na parede de fundo do aparador, porque o aparador tem esse tom de madeira bem clarinha, e a parede no fundo é pintada num tom de verde, um verde mais apagadinho, assim, menos saturado, que combina muito bem com essa cor mais clara da madeira. O que a gente coloca na parede atrás do aparador também conta como decoração, porque na verdade essas coisas vão complementar a decoração do aparador, né? Tudo vai ser visto junto, então precisa estar tudo equilibrado. E nessa ideia a gente tem então o uso de um quadro de tamanho médio, não é grande, mas também não é muito pequeno, e ele está mais posicionado à esquerda do aparador, ele não está centralizado, o que é bem legal, porque daí tem aquela planta alta do outro lado que gera esse equilíbrio. E aí sim, centralizado com o aparador, a gente tem essa luminária pendente. Olha como ficou bonita essa iluminação com esse fundo verde. E aqui a gente tem decoração até no piso. Então, 2 caixas foram usadas, na verdade, um é um aramado, que foi usado ali com a abertura para baixo, formando como se fosse uma mesinha mais baixa, onde foram colocados alguns livros em cima também compondo a decoração, e do lado um caixotezinho de madeira. E é importante observar como tudo segue uma paleta de cores. Até mesmo as capas dos livros que estão sendo usados aqui para decorar são capas que têm as cores que estão presentes na decoração. Então o vermelho, né, que também está ali na florzinha, o branco que aparece no fundo do quadro, o preto que está presente nesse aramado e no bowl em cima do aparador, então tudo tem a mesma linguagem. E falando em livro, pega esse truque que tu pode usar aí na tua casa quando tu precisa de um elemento mais alto. Eu falei que a composição desse vaso mais alto ali fica legal porque equilibra com o quadro, já que o quadro está deslocado para não ficar um vazio ali do lado direito da parede. E olha só o que eles colocaram embaixo, alguns livros embaixo do vaso. Então, esse é um truque muito bom quando tu tem um elemento de decoração menor e tu precisa que ele tenha mais altura para gerar esse movimento, gerar o equilíbrio ali na composição, tu pode usar livros embaixo desse elemento para poder ganhar altura. Aqui a gente tem uma ideia bem contemporânea, tem esse aparador bem minimalista, com as prateleiras de madeira, e aí as laterais é uma estrutura metálica preta. De novo, a gente tem um ponto de iluminação, só que dessa vez é uma luminária de mesa, uma abajur ali em cima do aparador. Então, se tu não tem ponto de luz na parede ou no teto para colocar uma arandela ou um pendente, não tem problema. Dá para usar uma luminária de apoio mesmo, fica super bonito. A gente consegue observar que grande parte da decoração desse aparador foi feita com livros. Então, eu achei que ficou legal por eles serem mais pesados, serem elementos assim de mais volume, que eles foram colocados principalmente ali na prateleira de baixo, e aí um pouco na do meio, e em cima ficaram alguns objetos mais leves. Além dos livros, o que a gente tem de decoração é aquele trio de velas e alguns vasos. Então, esse vaso de vidro é legal porque ele traz uma decoração, mas ele não pesa muito por ele ser transparente. Aí ali em cima do aparador, compondo com um abajur, tem um vasinho com uma plantinha verde, tem ali uma jarra de cerâmica fazendo essa decoração. Do lado tem uma caixa que eu não sei o que é, não consegui identificar, mas a ideia é essa, tu pode utilizar os livros, as revistas que tu já tem em casa e preencher alguns espaços entre eles com outros objetos que tu também, de repente, já tem.
e sempre colocar um pontinho de iluminação. Eu acho que isso faz toda a diferença na decoração. Aí, analisando o cenário do aparador, a gente tem no fundo uma parede branca, super comum, e daí aqui sim o quadro é um quadro maior, grande, e ele tá centralizado no aparador. Mais uma vez, vale a gente observar que tem uma lógica ali entre as cores de todos esses elementos. Olha essa ideia para quem tem sofá no meio da sala, que não tá com o sofá encostado na parede. Colocar um aparador atrás do sofá fica bem legal para não deixar as costas do sofá à mostra, sabe? Fica mais bonito. Então aqui a gente tem esse modelo de aparador com gavetas, que daí já serve para guardar algumas coisas ali, alguns objetos pequenos que são usados na sala. Ele tem essa cor de madeira clarinha mais rústica, parece quase como se a madeira não tivesse tido muito acabamento. E a decoração aqui ficou um tom sobre tom. Então foram usados alguns livros, só que dessa vez numa quantidade menor. A gente tem a presença da luminária, né, um abajur, e alguns vasos e adornos. E nota que além da semelhança entre as cores, tem também uma semelhança entre os acabamentos desses elementos que foram utilizados. Então, tanto o abajur, como os vasos, como os adornos, eles têm esse acabamento mais fosco, que deu esse visual bem uniforme para a decoração. Muito boa essa ideia, né? Se tu tá gostando dessas dicas, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que também gostam de cuidar da casa. Agora, uma outra ideia de aparador atrás do sofá, que daí é um pouco mais rústico, um pouco mais industrial. A gente tem a estrutura metálica do aparador, na cor preta, e as prateleiras numa madeira um pouco mais escura. E aqui, além do abajur, os principais elementos decorativos são os livros, que a gente tem presente em todas as prateleiras, e também os cestos. Como ela tem esse toque mais rústico também no ambiente ali da sala, esses cestos de palha ficaram muito bonitos, combinaram super bem, tanto na questão da cor, como na questão do estilo. Trouxe essa textura que combinou muito bem para o ambiente. E aí, entre os livros e os cestos, foram colocados alguns pequenos adornos. Então, um vasinho pequeno com as plantinhas verdes, uma escultura ali em cima. Dá para ver que tem também um colar daqueles de mesa dentro do outro adorno. E a ideia é essa, tu coloca primeiro os elementos grandes, como nesse caso os livros, os cestos, e aí depois tu vai complementando, criando composições com elementos menores. Esse aparador tá diferente. Aqui é um móvel de marcenaria, então ele foi desenhado aqui para esse lugar. Mas eu achei legal trazer ele por causa dessa ideia de ele ser suspenso. Ele não tem os pés, ele tá fixo direto na parede. E isso é uma ideia bem legal para quem não tem muito espaço em casa, para quem tem um ambiente pequeno. Então, se tu deixa ele flutuando ali, ele ocupa menos espaço, porque deixa a parte de baixo livre, ao mesmo tempo em que ele é mais leve também visualmente. Então não é só na questão física, como também na questão visual, ele preenche menos o ambiente. Então é uma boa ideia para quem tem salas pequenas. E daí, nesse caso, a gente consegue ver que não é um ambiente muito grande. Tem uma sala de jantar integrada com a sala de estar. E aí ele recebeu a função de ser o cantinho do café. E olha como não precisa também encher de adornos em cima do aparador. Quando tu precisa de um ambiente mais calmo, mais minimalista, tu também consegue fazer. Não precisa encher de coisas. Então tem só a cafeteira e uma bandejinha com algumas xícaras ali. Daí é importante tu atentar para que essa bandeja e essas xícaras sejam bonitas, tenham uma linguagem também que converse com a decoração do teu ambiente. A gente consegue ver que ele tem algumas gavetas, então também serve como espaço de armazenamento que é tão importante para ambientes menores. E esse aparador, que é todo branquinho, clean, recebeu na parede atrás dele painéis de madeira, uma madeira num tom mais claro, que conversa muito bem com todo o ambiente, que a gente consegue observar que ele é todo nessa cor. Aqui não tem nenhuma luminária, mas tem uma fitinha de LED ali em cima no forro que acaba trazendo uma iluminação especial. E acima do aparador, preso nesse painel de madeira, tem uma composição de 2 espelhos orgânicos que acabam também fazendo parte da decoração do aparador. Essa ideia é muito boa para quem não quer deixar aquela parede branca atrás do aparador, mas também não pode ou não quer investir num quadro, num espelho, que muitas vezes são itens mais caros. Então aqui a gente pode ver que esse ambiente tem uma decoração mais rústica, parece ser uma decoração borro. E aí o aparador é nessa madeira bem natural, um aparador fechado, sem nenhum detalhe, só as portinhas ali na frente. E na parede de trás, eles fizeram uma pintura com tinta. Então foi feito esse desenho de arco que trouxe um acabamento bonito sem precisar pintar a parede inteira.
E a gente consegue ver que eles não pintaram nem até o piso, né? Dá pra ver ali uma pequena frestinha entre o aparador e a pintura, onde a gente vê que a pintura realmente termina ali na altura do aparador. E aí, na frente desse arco, foi colocada uma prateleira bem pequenininha, provavelmente aquelas de apoiar quadros, com um relógio. Eu não sei se é um relógio que funciona ou se é só uma decoração. E para ajudar a completar a decoração dessa parede, eles usaram cestarias. Então a gente consegue ver essa composição de cestaria dos dois lados ali da pintura. E além de receber essa decoração em cima do aparador, onde a gente tem dois vasinhos iguais, criando uma certa simetria ali, e um outro elemento no meio, que é um adorno que está em cima de um livro. Então essa também é uma forma legal de decorar. Se tu tem dois elementos iguais, dois vasos, duas luminárias, alguma coisa assim, tu consegue colocar as duas, uma em cada ponta, e depois um outro elemento no centro, fica bem legal. E além dessa decoração que tá em cima do aparador e na parede atrás dele, também foi feita uma decoração no entorno. O ambiente borro tem essa característica de ser mais orgânico, mais despojado, e por isso é comum ter essas composições com coisas de tamanhos diferentes, de alturas diferentes. E eles usaram isso muito bem aqui com as mesinhas e os vasos de planta. Então tem muitas plantas, né? Além desses dois vasos iguais ali em cima, tem uma plantinha lá na parede, em cima da cestaria. E aí tem esse vaso bem alto de um lado, com uma planta, né, bem alta. E do outro lado, como as plantinhas são menores, foram usados dois banquinhos de alturas diferentes para ganhar essa altura, ficar um pouco mais próximo da plantinha do outro lado, porém com esse movimento, porque uma é mais alta, a outra é mais baixinha, então gera um movimento, uma coisa mais fluida na decoração. A paleta de cores, então, é essa madeira natural, bem clarinha, e o verde, né, predominantemente, porque além do verde da pintura na parede, a gente tem o verde das plantas, que é bem presente. E daí, fora isso, nos adornos, o que ficou pontualmente é o branco, que conversa de novo com a cor da parede branca ali do fundo, as cortinas e provavelmente com o resto do ambiente. Olha que bonito, aqui é uma simetria assimétrica. Isso não existe, né? Mas o que eu quis dizer é que a gente tem essa questão de ter os dois elementos grandes ali, um de cada lado do elemento principal, que é o espelho, só que daí eles não são dois elementos iguais. Então, diferente daquele exemplo anterior que tinha os dois vasinhos bem iguais, aqui é um abajur e um vaso com plantas, mas eles têm a mesma linguagem, os mesmos tons de cores, um acabamento bem semelhante. Então acaba por estar um em cada lado ali do espelho, gerando uma certa simetria. O aparador é bem moderno, bem contemporâneo, então, de novo, é uma madeira clarinha, só que daí aqui é uma madeira com mais acabamento, tem esse detalhe ripadinho ali nas portas, e os pés e os puxadores são em preto, que traz essa modernidade ali para a madeira. E aí, em cima do aparador, além desses dois elementos que eu falei que estão um em cada ponta, o meio foi preenchido com livros, de novo, e em cima desses livros pequenos adornos e uma vela. Tudo dentro da mesma tonalidade de cor, do mesmo tipo de acabamento. E como protagonista, ali no centro do aparador, a gente tem um espelho, que é um espelho bem bonito, também bem contemporâneo, com esse acabamento em arco, arredondado ali na base de cima. A parede de fundo é branca, conversando muito bem ali com a cor clarinha do aparador, e também com esses elementos decorativos, que são todos nesse tom de bege, de areia, tudo dentro da mesma paleta de cores. Nessa ideia, a gente tem de novo um aparador de madeira com portinhas na frente, então tem esse visual mais pesado, mais fechado. E aí, o ripado dessas portinhas, diferente do outro, é um ripadinho mais largo. Os puxadores são metálicos também, mas os pés desse aparador não são metálicos, eles são de madeira também, então traz esse visual um pouquinho mais pesado. Nos adornos, a gente tem de novo essa composição simétrica, só que daí aqui são dois abajures iguais, bem grandes, que eu acho muito bonito esses abajures grandes. E entre eles foi utilizado um livro, um vasinho de flor ali em cima do livro, e do lado uma travessa ali com alguns elementos decorativos dentro. Então tem umas bolinhas, um colar de mesa e também dois castiçais fazendo essa composição. Nota que não é por acaso, existe uma composição entre os elementos. A gente geralmente posiciona esses objetos pequenos, de tamanhos diferentes, em trios ou em duplas. Então tu consegue ver que tem ali a duplinha, que é o livro e o vasinho pequeno em cima. Então o livro dá uma levantadinha nesse vaso. E do lado a gente tem a travessa, que é baixinha,
junto com 2 castiçais de tamanhos diferentes. Então esse trio também gera esse movimento por causa das alturas diferentes. E aqui, diferente daquele exemplo anterior que tinha um elemento centralizado na parede atrás do aparador, a gente não tem essa centralização. A gente tem um fundo composto por fotos, quadros com fotografias, provavelmente das pessoas que moram ali na casa, o que quebra um pouco a rigidez dessa composição simétrica feita com as luminárias. Essa parede tem um tom de cinza bem clarinho, e assim como nos outros exemplos, né, tudo segue uma paleta de cores. Aqui a gente tem um modelo de aparador bem contemporâneo, então ele tem esse tom de madeira mais escura, que inclusive agora está bem em alta. De novo, é um aparador mais fechado, só que ele acaba tendo uma certa leveza por ele ser mais alto do chão. Então, embora ele tenha essas portas na frente, ele não vai até o chão. Os pés dele são mais altos, o que traz uma certa leveza. Principalmente porque esses pés são metálicos e são bem fininhos e escuros, então a gente quase não vê eles. E em cima do aparador, de novo, a gente tem basicamente os mesmos elementos. Tem a luminária, aí tem livros, tem quadros. Dessa vez, os quadros, eles estão apoiados. Então, tu pode notar que numa ponta do aparador, a gente tem um elemento alto, que é a luminária, e na outra ponta a gente tem essa composição com um quadro que é um quadro maior e um quadro médio. Os dois apoiados no aparador junto com esse vaso de plantas ali que também são plantinhas mais altas e forma um trio junto com os quadros brincando com essas diferenças de altura. A parede do fundo tem uma pintura na cor cinza que conversa muito bem com esses quadros em preto e branco. Esse aparador aqui está seguindo 2 tendências. Ele tem esse design mais orgânico, porque ele é mais arredondado ali nas pontas, e os pés dele também são bem redondos, mas o bônus é que esses pés, além de serem redondos, eles são ripados. Então a gente tem o orgânico e o ripado aqui juntos nesse aparador. É um aparador que tem um visual mais leve por ser aberto embaixo, mas ele tem um certo peso visual por causa desses pés ali que são bem grandes. Aí eles aproveitaram esse vazio embaixo do aparador para colocar um cesto de palha, que ficou bem bonito. E no tampo, na parte de cima do aparador, a gente tem uma luminária bem grande, aqui com um toque de cor, porque ela é feita nessa cerâmica verde, um verde musgo mais escuro, mas ainda assim traz uma cor. E diferente dos exemplos que a gente viu antes, na outra ponta a gente não tem um elemento alto, a gente tem um vasinho de flores ali pequeno, então tem essa assimetria que também é legal. E no meio a gente tem os livros com essa travessa em cima. Então, de novo, observa como a gente usa conjuntinhos de adornos para fazer a composição. Ali na ponta tem uma duplinha, que é o vaso de flor junto com aquela escultura ali, aquele adorno. E no meio a gente tem um trio, que é os 2 livros com a travessinha em cima. Então, como eles eram todos mais baixinhos, eles foram empilhados. O que eu acho legal pegar de ideia aqui é usar esse quadro na horizontal, só que bem pertinho do aparador. Tá vendo como a distância entre o aparador e o quadro é pequena? Porque daí ele funciona quase como um plano de fundo que une todos esses elementos em cima do aparador. E se tu quer aprender a decorar a tua casa de uma forma prática e com um passo a passo bem fácil de seguir, eu te convido a conhecer o método Camadas do Morar. Vou colocar aqui o QR Code e também o link na descrição. Mas como sempre, eu também trago muito conteúdo por aqui, então vou te indicar esse outro vídeo que também vai te ajudar a decorar a tua casa. Até a próxima. Tchau!